Salve, salve sonhadores, professor Gabriel aqui na área para trazer mais um pouquinho de conhecimento químico para vocês. E hoje a gente vai entender a fundo como que se faz uma leitura de um gráfico que representa uma substância pura. Então vamos lá. O gráfico ele geralmente vai ser representado dessa forma aqui. E qual que é a jogada? O eixo Y na vertical, essa linha na vertical, está representando a variação de temperatura. Então a temperatura ela aumenta de baixo para cima na vertical. No decorrer com que o tempo aumenta da esquerda para a direita na horizontal. Então é um gráfico em que vai ser traduzido como que a temperatura varia no decorrer do tempo. Essa é a jogada. Para uma substância pura, eu inicialmente aqui começando de uma temperatura qualquer, num tempo zero, eu vou começar a aquecer essa substância pura, que está no estado sólido. Aqui no caso eu estou tratando da água, porque é muito concreto falar de gelo fundindo, água ebulindo, virando vapor de água. Então, o gelo aqui inicialmente no estado sólido ele está aumentando sua temperatura no decorrer do tempo. Beleza? Ele chega no momento de 0 graus Celsius, quando se está numa pressão de 1 atm, onde é o ponto onde é a temperatura de fusão da água. O que isso significa? Que o gelo vai começar a se transformar em água. Então, nessa faixa aqui de temperatura, eu vou ter uma transição de fase do gelo sólido para a água líquida. Qual que é o ponto importante aqui? Numa substância pura, e é até uma das definições de substância pura, anote aí, uma das novas definições, uma substância pura tem sua temperatura de transição de fase, no caso aqui a fusão, constante. Então, reparem que a temperatura ela não varia no decorrer do tempo nessa faixa de temperatura. Aqui a temperatura é 0 graus Celsius, daqui 1 minuto a temperatura é 0 graus Celsius, daqui 2 minutos também, daqui 3 minutos também, daqui 4 minutos também. Então ela é constante durante essa faixa aqui toda no gráfico. E isso é uma verdade para substâncias puras. É até uma definição de substância pura. Ela tem que possuir a temperatura de fusão e ebulição constantes. E de todas as outras transições de fase, ok? Depois eu continuo aquecendo essa substância. Eu continuo aquecendo a água. Só que agora eu não vou ter mais água e gelo. Eu vou ter somente água nesse sistema analisado, né? E essa água ela vai aumentando de temperatura no decorrer do tempo. Até que chega um momento que na pressão de 1 atm em 100 graus Celsius, a água ebule. Na água ebulindo, a jogada é a mesma, é uma transição de fase. A faixa de temperatura de ebulição, no caso, é constante, ela não varia no decorrer do tempo. Ó. Ela é 100 graus Celsius em todos os momentos do gráfico. E água e vapor coexistem nesse momento. Se você pudesse observar esse sistema, você veria água líquida e água a vapor. E você vê isso quando você está fervendo a água para fazer um café. Então você vê aquele borbulho que a água faz e vê o vapor de água subindo. Então ali tem água e vapor de água. Os dois existem. E se for uma substância pura, a água que você está fervendo na verdade não é uma substância pura, né? Mas idealizando esse sistema aí, nós teríamos uma faixa de temperatura de ebulição constante. E depois disso você continua aquecendo e só vai ter vapor de água. Tranquilo? Então, essa é a leitura de um gráfico de temperatura vezes o tempo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, curtiu esse tipo de vídeo e quer que eu fale um pouco mais sobre alguns temas de química que você gostaria, que tem curiosidade ou alguma dificuldade, me mande um direct, me mande um WhatsApp, comente aqui embaixo nesse vídeo, alguma coisa, entre em contato comigo que a gente conversa e eu te ajudo a alcançar o seu sonho de um modo entendendo a química. Valeu, pessoal? Tamo junto e eu ainda te pergunto, e aí, qual é o seu sonho?